Bom dia, que a paz de Cristo, a paz que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Para a glória do Senhor, temos a oportunidade de mais um dia de vida. Para a glória do Senhor, iniciamos mais um dia. E nada melhor do que iniciar esse dia glorificando o nome do Senhor. Nada melhor do que iniciar esse dia falando com o Senhor. Nada melhor do que iniciar esse dia convidando o nosso amigo Espírito Santo para fazer parte da nossa vida durante todo esse dia. Palavra de Deus para o nosso coração hoje. Hoje estamos no 12º dia da nossa campanha de 21 dias. E cada dia de uma forma especial, de uma forma cheia de amor, o Senhor tem falado conosco, o Senhor tem ministrado ao nosso coração. E a palavra de hoje para o nosso coração, ela é sobre paz interior. Talvez um dos bens mais preciosos que Deus deixou para o ser humano, essa paz. Como é bom ter paz. E essa palavra, o texto que vai embasar a nossa palavra, se encontra na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 4 e o versículo de número 6 e o 7, que nos diz assim: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e a mente em Cristo Jesus. Palavra de vitória, né? Uma palavra de coragem, uma palavra que vem dar sustentação à nossa vida. Não andem ansiosos com coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Uma palavra gloriosa, uma palavra que tem como propósito nos ensinar que a paz interior, a verdadeira paz interior, vem de Deus e é experimentada quando nós entregamos as nossas ansiedades a Ele em oração e em gratidão. Vivemos em um mundo agitado, onde a ansiedade se tornou um tipo de epidemia silenciosa. Mesmo os cristãos sofrem com o peso das preocupações, contas, saúde, família, futuro, enfim. Sofremos também com o peso das preocupações desta vida. Paulo, escrevendo da prisão, Paulo estava preso quando escreve essa carta. Ele ensina o segredo da paz, que excede todo entendimento. Ele mostra que a paz interior não depende das circunstâncias, mas ela depende única e exclusivamente da presença de Cristo em nós, da presença de Cristo na nossa vida. E como experimentar essa paz? Como experimentar e se relacionar com essa paz divina? E aqui o Senhor ministrou ao meu coração alguns tópicos, alguns pontos que eu tenho certeza que vai alegrar a tua alma, que vai fortalecer a tua fé, que vai trazer alívio para o teu coração. O primeiro ponto de como experimentar essa paz divina a ordem de Deus é: não andeis ansiosos. Paulo começa escrevendo no versículo de número 6, dizendo:
não andeis ansiosos, não andem ansiosos. A ansiedade é a reação humana ao medo do amanhã, né? Ao medo do que vai acontecer amanhã. A palavra ansioso, ela tem um significado interessante. A palavra ansioso significa dividido, significa puxando em várias direções, em direções diferentes. A ansiedade, ela rouba a alegria do presente por causa do medo do amanhã, por causa do medo do futuro. Jesus já havia dito no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 6 e o versículo de número 34, ele já havia deixado para nossa meditação dizendo assim, portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas preocupações. Basta a cada dia o seu mal. O Senhor Jesus nos orientando, nos ensinando a respeito da nossa atitude, do nosso posicionamento hoje, de não andar preocupado com o amanhã. Basta a cada dia o seu mal. Hoje, iniciamos um dia, e certamente esse dia será um dia de desafios, um dia de provações, um dia de tentações, Será um dia que as dificuldades, elas virão, elas surgirão. Então nós temos que enfrentar o dia de hoje, vencer o dia de hoje, glorificar a Deus pelo dia de hoje, ser grato pelo dia de hoje, porque enfrentaremos dificuldades, mas em cada uma dessas dificuldades que se levantarem, nós vamos contemplar a mão do Senhor, o braço forte do Senhor agindo em prol da nossa vida. Então basta cada dia o seu mal. Se ocupe com o dia de hoje, se ocupe com os momentos de hoje, o amanhã. Se programe, Se programe. Não estou dizendo para que o dia de amanhã você não pense nele. Eu estou dizendo para que o dia de amanhã não te traga preocupações, que você viva o dia de hoje. Paulo, quando ele está escrevendo aos Filipenses, nesses 2 versículos que nós lemos, ele não está dizendo que nós nunca teremos preocupações, ou que não devemos nos preocupar, mas ele está dizendo que nós não devemos ser dominados por elas. Essas preocupações não devem dominar a nossa alma, a nossa mente, ao ponto de trazer medo, ao ponto de trazer dúvidas, ao ponto de gerar essa ansiedade, esse mal tão ativo nesses últimos dias. É possível viver em paz, mesmo em meio aos problemas, mas só é possível quando nós depositamos a nossa confiança no Senhor, quando a nossa confiança está no Senhor. Somente assim é possível viver em paz em meio aos problemas, às dificuldades desta vida. E o primeiro passo para viver essa paz, viver essa plenitude de paz, é reconhecer que nós não temos o controle de tudo nas nossas mãos. Nós não temos o controle sobre as situações. E nós temos que entregar o controle da nossa vida. Esse controle que nós queremos dominar, nós devemos tirar da nossa mão e colocar nas mãos do Senhor. Esse é o primeiro passo, entregar, a nossa vida nas mãos do Senhor. Esse é o primeiro passo para nós vivermos essa paz interior em Cristo Jesus. O segundo ponto, Paulo está nos ensinando que é sobre o caminho para viver essa paz. E que caminho é esse? A palavra do Senhor, logo após Paulo dizer para nós não andarmos ansiosos, ele diz assim, que nós temos que, em tudo, pela oração, súplicas e com ação de graças, com gratidão. Paulo está falando sobre um caminho a ser trilhado. O caminho da oração, o caminho da súplica e o caminho da ação de graças.
em tudo. Paulo diz: em tudo. Deus se importa com todos os detalhes da sua vida. Deus se importa com todos os momentos da sua vida. Deus se importa com você. E nenhuma preocupação é pequena demais para se apresentar a Ele. Então apresente tudo, e tudo ao Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo Ele está nos dando um caminho, em tudo, pela oração, súplicas e ação de graças, para nós apresentarmos em tudo. Oração e súplica, quando nós falamos de oração, nós falamos de comunhão, nós falamos de adoração. Quando nós falamos de oração, nós falamos de fé, nós falamos de convicção, nós falamos de confiança. Quando nós falamos de súplica, a súplica é o clamor sincero da alma necessitada. E Paulo está aqui, oração e súplica, Paulo está unindo intimidade com dependência. Paulo está dizendo: busque o Senhor em oração, intimidade. Paulo está falando de um relacionamento de proximidade, de um relacionamento de intimidade, onde você vai apresentar tudo ao Senhor. E Paulo fala sobre dependência, súplica, súplica enquanto clamor sincero de uma alma necessitada. Então, oração e súplica, intimidade e necessidade. Paulo também fala com orações de graças, com gratidão. E a gratidão, ela muda o foco. Em vez de nós olharmos para o problema, a gente começa a olhar para o provedor, para aquele que tem poder de solucionar todo e qualquer problema. Paulo fala sobre uma atitude de fé, agradecer antes mesmo da resposta. E agradecer antes mesmo da resposta é a expressão de fé, é o agir da fé em nós. Ore com necessidade, clame com humildade e agradeça com fé. A oração, ela não muda apenas as circunstâncias. A oração, ela tem o poder de mudar o coração de quem ora. Eu vou repetir: a oração não muda apenas as circunstâncias, mas a oração tem o poder extraordinário de mudar o coração de quem ora. Então você que inicia esse dia, após ouvir este áudio, esta mensagem, tire um tempo de oração íntima com o Senhor, onde você vai rasgar a sua alma, onde você vai abrir o teu coração, onde você vai falar com o Senhor apresentando todas as suas necessidades, onde você vai se queixar, onde você vai chorar, onde você vai apresentar a sua vida como um todo ao Senhor, com confiança e com fé, porque você vai falar com o Senhor, sabendo que o Senhor está diante de você, ouvindo o seu clamor, ouvindo a sua súplica. Desculpe. Terceiro ponto da nossa mensagem de hoje para esse dia. Nós falamos sobre a ordem de Deus. Não andeis ansiosos. Nós falamos sobre o caminho da paz, oração, súplica e gratidão, ação de graças. E agora o resultado da entrega. Então, a ordem de Deus, primeiro ponto. O caminho da paz, segundo ponto. Terceiro ponto, o resultado da entrega, a paz de Deus. Você se entrega e o Senhor enche o teu coração e a tua mente com a paz que excede todo entendimento. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A paz de Deus não é a paz do mundo. A paz de Deus, a paz que vem de Cristo, a paz que vem do Espírito Santo,
não é a mesma paz que o mundo dá. A paz que o mundo dá, ela é passageira, ela depende de situações. A paz que vem de Cristo, a paz que vem de Deus, não, ela não é passageira. Ela está sobre a nossa vida, ela é na nossa vida em todos os dias. É uma promessa de Cristo: estarei convosco todos os dias da sua vida. A paz de Cristo está conosco todos os dias da nossa vida. É o shalom de Deus, né? A paz de Deus é a paz que traz descanso, que traz segurança, que traz equilíbrio interior, que excede todo entendimento. É uma paz que não pode ser explicada racionalmente, não pode. Pessoas podem não entender como você está tranquilo em meio à tempestade, mas Deus entende. Então é uma paz que excede todo entendimento, não pode ser explicada de forma racional, pode única e exclusivamente ser vivida. Ele continua dizendo: guardará o coração e a mente. Isso me faz entender que a paz de Deus, a paz de Cristo, a paz do Espírito Santo é como um soldado celestial que monta guarda sobre os nossos sentimentos e sobre os nossos pensamentos. O coração representa as emoções, representa a mente e representa os pensamentos. Cristo é o centro da nossa paz. Cristo é o centro da nossa paz. Ela vem em Cristo Jesus. E ele continua dizendo: quando a mente quer entrar em desespero, a paz de Deus entra como um escudo. Meus irmãos, a verdadeira paz não é ausência de problema, mas é resultado da presença de Deus em nós. Por isso que nós temos que buscar constantemente pela presença de Deus na nossa vida, porque a presença de Deus, ela tem esse poder de nos blindar e de nos envolver. Essa presença gloriosa tem o poder de nos proteger, de nos livrar das investidas do diabo, que vem para matar, roubar e destruir. E essas ações, elas começam minando a nossa fé, elas começam acrescentando, colocando dúvida no nosso coração, elas vêm para abalar, para mexer conosco. E essa paz que excede todo entendimento tem o poder de nos blindar. A verdadeira paz não é a ausência de problema, mas sim a presença de Cristo em nós. E hoje eu finalizo esta mensagem, esta palavra breve, dizendo para você que a ansiedade, ela tenta dominar o nosso coração, e a paz de Deus, ela protege o nosso coração. A palavra do Senhor diz que sobre todas as coisas nós devemos guardar o nosso coração, porque dele procedem as coisas da vida. Então a ansiedade tenta dominar o nosso coração, e a paz de Deus o protege, a paz de Deus guarda o nosso coração. Quando oramos com fé e gratidão, algo sobrenatural acontece. A nossa alma se acalma, o nosso coração se firma e a nossa mente descansa em Deus. A paz interior não é fruto de controle, mas é fruto de entrega, e uma entrega genuína e verdadeira. É quando você solta o leme nas mãos de Deus, o mar da alma se aquieta, né? Quando você solta esse controle, esse leme que guia esse barco chamado vida, o mar da alma se aquieta. Eu quero refletir com você em alguns pontos rápidos. O que tem tirado a tua paz? Reflita sobre isso. O que tem tirado a tua paz? Coloque diante de Deus em oração, súplica e gratidão. Peça para que a paz de Cristo guarde sua mente e seu coração diante desse desafio. Convide Jesus, o príncipe da paz,
para reinar dentro de você, dentro da sua alma, dentro do seu coração. Meu irmão, minha irmã, você que está recebendo esta palavra, tenha convicção, creia, peça para Jesus, o Príncipe da Paz, reinar dentro do teu coração. E que você vivencie, que você viva essa paz interior de forma plena, de forma genuína, de forma verdadeira. Guarde esta palavra no teu coração. Eu quero orar por você. Soberano Deus, Pai querido e eterno, mais uma vez nós estamos diante da tua presença, mais uma vez, Senhor, buscando a tua face, buscando a tua graça, Senhor, buscando fortalecimento espiritual e direcionamento espiritual. Iniciamos mais um dia e sabemos que com esse dia vêm os desafios. Vêm os desafios familiares, os desafios sentimentais, os desafios emocionais, físicos e espirituais. Os desafios, Senhor Jesus, que se levantam em todas as áreas da nossa vida. E hoje, a palavra que o Senhor ministrou ao nosso coração é sobre essa paz, paz interior. E nós aprendemos que essa paz só o Senhor tem para nos dar. Essa paz, ela não existe no dinheiro, não existe no bem material, ela não existe em outra pessoa, ela não existe em lugar nenhum dessa terra. E nós vemos pessoas buscando paz em tantos lugares, em tantas coisas, em tantas pessoas. Pessoas se tornando dependentes emocionais, porque estão confiando o seu coração a pessoas e coisas. Mas nós aprendemos hoje que só o Senhor pode nos dar essa paz que excede todo entendimento, essa paz que não existe uma explicação racional para ela. O mundo diz que nós temos que vencer para ter paz, mas a tua palavra nos diz, o Senhor nos ensina, que não é isso o sentido da verdadeira paz. A verdadeira paz, Senhor Jesus, é ter paz em meio às guerras, em meio aos combates, em meio às aflições e tribulações desta vida. Que esta paz, ela venha preencher a nossa alma, o nosso coração, o nosso espírito. Senhor Jesus, te faço um pedido especial, apresentando o caderno de oração. Visite cada uma dessas pessoas, preenchendo o coração delas com paz. Essas que estão bem de saúde, mas estão enfrentando problemas familiares, enche o coração delas de paz. Essas que estão aqui, que estão enfermas, Pai querido, elas estão enfermas no corpo, preenche o coração delas de paz. Essa pessoa que está enfrentando problemas no trabalho, problemas na escola, problemas na faculdade, problemas na sua vida como um todo, enfrentando uma guerra contra vícios de cigarro, de bebida, de pornografia, de prostituição, vícios, tantos vícios que têm destruído famílias, o vício da bebida. Pai querido, preenche esse coração com paz, porque quando o Senhor preenche o nosso coração com paz, nós passamos a entender que o Senhor nos basta, que a tua palavra nos basta, que a tua obra nos basta, que o teu chamado nos basta, a tua presença nos basta. Nós não precisamos de nada para preencher vazios, para preencher nossa alma, nosso coração, nossa mente. Pai querido, recebe esta oração, apresentando todos os teus filhos, esse que está ouvindo nessa hora, que o coração dele seja preenchido com paz, a mente dele preenchida com paz, que toda ansiedade, toda depressão, todo estresse, toda síndrome, Senhor Jesus, cansaço físico, cansaço emocional, cansaço espiritual, que essa paz venha encher este coração, esta alma, e venha proporcionar cura instantânea, cura divina, milagres extraordinários na vida dessa pessoa, desse irmão, dessa irmã. Que essa paz venha direcionar o nosso olhar para o ponto certo, que venhamos olhar para Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Meu irmão, eu te abençoo nessa manhã,
Em nome de Jesus, receba essa paz, que esse dia você venha viver essa plenitude da paz interior na sua vida. Como tenho dito, encerrando todos os dias, que a bênção não termine em você, mas que ela passe por você, você se permitindo ser instrumento de salvação e de socorro de Deus na vida de outras pessoas. Compartilhe este áudio, compartilhe esta mensagem. Certamente tem um coração perto de você precisando ouvir essa instrução sobre paz interior. Deus te abençoe, meu irmão, Deus te abençoe, minha irmã, em nome de Jesus.